Você está ouvindo o podcast Refutações, uma produção do grupo Investigação Filosófica em parceria com o blog Refutações. Narração: Luiz Felipe Santos. Como justificar a raiva na política? Texto de Sagi de Salles. Quase todos nós temos algo a dizer sobre aqueles assuntos políticos que nos rodeiam. Temas como o impedimento de Dilma e Temer, legalização do aborto, drogas, liberdade de expressão, porte de armas, etc. envolvem um movimentado mercado de ideias. A disposição em sentir raiva daqueles que discordam de nossas ideias políticas é um indício de que somos irracionais em política. Que tal disposição é um indício para a irracionalidade de quem a possui penso algo que pouca gente vai disputar. A presença do sentimento de raiva pode servir como um sinal de alerta para a presença dessa disposição e para o fato de que somos irracionais. Para evitar a nossa própria irracionalidade, é recomendável mantermos-nos alertas. Evitar a irracionalidade é algo bom, mas não é a única razão para termos cuidado. Emoções como a raiva têm o poder de influenciar nossas ações. Por vezes dizemos que alguém foi tomado pela raiva ou que foi cegado pela raiva para nos referirmos a alguns maus efeitos dessa emoção sobre nós. A raiva não é um problema meramente porque é um indício para nossa irracionalidade em política, mas também porque tem o poder de influenciar as nossas ações. A habilidade de fazer um bom uso da razão para gerenciar a influência das emoções em seus atos é o centro do que Aristóteles chamou de virtudes morais. Uma pessoa moralmente virtuosa controlará o efeito da raiva sobre si. Ela evitará, por exemplo, que a raiva leve-lhe frequentemente a cercear os direitos dos outros ou a causar-lhes sofrimento desnecessário. Sem entrar em detalhes sobre a impressionante teoria das virtudes de Aristóteles, podemos dizer que o cuidado com a emoção da raiva em relação àqueles que discordam de nós em política é importante tanto para a nossa racionalidade como para a nossa virtude moral. Nada disso me parece muito controverso, e a recomendação seria usar a introspecção para manter-se alerta sobre as ocorrências e efeitos da raiva nas situações relevantes. Infelizmente, contudo, existem algumas armadilhas mentais que podem atrapalhar nossa autoavaliação nesse quesito. Esse artigo é sobre uma destas armadilhas, que vou chamar de a estratégia da interpretação favorável. Vejamos como a coisa ocorre. Repare que foi dito acima que a disposição a sentirmos raiva daqueles que discordam de nós é um indício para a irracionalidade de quem tem a disposição. Não foi dito que nunca estamos justificados a sentir raiva daqueles que discordam de nós. Em alguns casos, o sentimento de raiva pode muito bem ser justificado. Isto pode ocorrer, por exemplo, quando nosso sentimento é baseado na crença justificada de que nossos objetores estão de má fé. Se desconfiamos que alguém discorda de nós apenas porque quer nos ver sofrer ou gerar o mal para os outros, estamos justificados em sentir raiva por ele ter discordado. Em alguns casos, o sentimento de raiva é baseado na crença justificada de que aqueles que discordam de nós estão irrefletidamente contribuindo para consequências muito drásticas, que terão efeitos nocivos duradouros. Em casos extremos, a virtude moral pode até mesmo exigir que deixemos uma grande quantidade de raiva motivar nossa ação, a fim de facilitar nossa defesa ou defesa dos direitos dos outros. O problema é que é quase sempre possível interpretar as situações nas quais temos raiva daqueles que discordam de nós, como situações do tipo acima. Isto não apenas é possível, mas até mesmo tentador. Uma vez que a conclusão de que falhamos em ser racionais ou virtuosos é indesejada, podemos muito bem interpretar as situações relevantes a fim de parecer aos outros e a nós mesmos que nossa raiva por aqueles que discordam de nós
é apenas uma resposta à má-fé de nossos objetores ou ao fato de suas opiniões terem consequências drásticas. Se aplicarmos essa estratégia com frequência, nossa avaliação de nós próprios, do efeito do sentimento de raiva sobre nossa racionalidade e virtude, correrá o risco de ser imensamente prejudicada. Considere 2 casos imaginários que têm alguma semelhança com a realidade. O primeiro caso é o de João. João é um militante de esquerda que claramente tem a disposição de sentir raiva daqueles que discordam dele em política, frequentemente entrando em discussões agressivas com familiares ou amigos, usando vocabulário ofensivo contra os objetores, com alguma frequência deixando isso vazar para atitudes positivas para o cerceamento da liberdade de expressão dos outros, etc. Imagine que você alerte João sobre a possibilidade de ele ser irracional e sobre os efeitos que isso pode ter para sua virtude moral. Ao deitar-se, ele começa a refletir sobre a informação que recebeu. Ele percebe que certamente tem raiva daqueles que defendem ideias de direita, mas logo vê que isto ocorre apenas devido ao fato de que são fascistas mal intencionados que só querem impor a vontade de uma elite. Em verdade, continua João, sua raiva é justificada e motiva-lhe a agir virtuosamente, lutando contra esses fascistas. João também repara que sente raiva daqueles que defendem outros partidos de esquerda que não o que ele escolheu. Mas isto ocorre por uma boa razão. Eles precisam entender que a esquerda tem de se unir, e sua falha em entender isso vai causar consequências drásticas. E quanto àquela parcela do povo que é paupérrima e também alvo da raiva de João? Bem, são pobres de direita. Onde já se viu? João também tem raiva dos libertários, dos capitalistas, etc, etc, etc. Mas em cada caso haverá uma interpretação especial explicando que a raiva é devido à má-fé de seus adversários ou às drásticas consequências das teses deles. O segundo caso é o de Marcos. Marcos é um militante de direita. Marcos também é um caso paradigmático de alguém com a disposição a sentir raiva daqueles que discordam dele. Novamente, imagine que alguém lhe informe da posse dessa disposição e de seus possíveis efeitos. Ele reconhece que sente raiva daqueles que defendem ideais de esquerda. Apesar disso, está seguro de que são comunistas que desejam implementar um regime que nos levará à bancarrota. Quando não são comunistas, são defensores dos direitos humanos. O que é defender os direitos humanos se não defender a vida boa para bandidos? Nada mais natural do que sentir raiva de quem defende bandidos. Marcos também sente-se facilmente irritado com os homossexuais, mas apenas porque o movimento LGBT tem um plano para acabar com a sagrada instituição da família. Um plano, pensa ele, que precisa ser combatido. Aliás, os defensores das minorias em geral o irritam, pois estão claramente de má fé. Afinal, pensa Marcos, eles querem transformar o fato de que certos grupos são minorias em privilégios. Também os movimentos sociais, os estudantes e professores de humanas, que não passam de doutrinadores marxistas, e muitos outros estão no caminho da raiva de Marcos. Felizmente, em cada caso haverá uma interpretação especial explicando que a raiva é devido à má-fé de seus adversários ou às drásticas consequências das teses deles. A semelhança entre os exemplos acima é que ambas as personagens interpretam de forma favorável os casos nos quais têm raiva daqueles que discordam de si. A aplicação apressada e sistemática dessa interpretação é o que chamo de estratégia da interpretação favorável. Essa estratégia afeta a correção de nossa autoavaliação. Em caso de autoavaliação, eles provavelmente não alcançarão a conclusão de que são irracionais, pois cada caso de raiva é apressadamente interpretado como um caso de raiva justificada pela gravidade da situação ou má-fé de seus adversários. Por um lado, João e Marcos possuem uma disposição que afeta sua racionalidade e virtude.
Por outro, adotam interpretações dos fatos que lhes impedem de perceber isso. É irrelevante aqui se há muitas ou poucas pessoas como João e Marcos, ou se a estratégia da interpretação favorável é ou não muito usada. O fato é que ela é possível, e isso é suficiente para tirarmos uma lição. Devemos estar atentos não apenas à frequência com que sentimos raiva de nossos adversários em política, mas também à frequência com a qual o sentimento nos parece justificado por uma interpretação favorável dos fatos. O primeiro é um sinal de irracionalidade. O segundo é um sinal de que essa irracionalidade está sendo mascarada. Penso que esta lição é tão modesta quanto importante. Trata-se de uma conclusão importante não apenas devido ao valor epistêmico da racionalidade, mas também por seu efeito sobre nossas virtudes morais.